Olá, boa noite. Boa Tudo bom, noite, Larissa? Laura. Tudo bem? Tudo bom? Você me escuta bem? Tudo bem. E a mim, Pronto, tá escutando bem? maravilha. Perfeito. Boa noite a todos. Quem não nos ouvir agora vai poder escutar no YouTube, no meu canal, Blaine Queiroz. Então, é um prazer estar aqui com você, Larissa. Prazer Larissa maior Lima é meu. Rodrigues. Você terminou, né, o curso? Terminei. Pronto. Então, a nossa conversa hoje é um papo bem legal, Larissa. Tanto que o título é Diálogo sobre qual o valor da pesquisa na vida acadêmica. Conta pra gente a tua experiência a partir da Mono 1, certo? Que foi o projeto, Uhum. e até chegar à pesquisa em si, né? Que na Unifor, no nosso currículo, é Mono 1, projeto, e Mono 2, a pesquisa. Fala um pouquinho pra gente da tua experiência. Sim, para mim, a experiência nesse âmbito de pesquisa foi realmente a partir do projeto da monografia. Eu entrei já com muito medo, muito receio de expor as minhas opiniões, né? Principalmente acerca de doutrinadores, acerca da lei em si. O graduando, ele tem aquele medo, aquele receio de externalizar o que pensa, a sua opinião. E para mim não foi diferente. Mas, a partir do momento que eu fiz a disciplina do projeto da monografia, eu percebi que a caminhada ela é leve. Tanto é que eu costumo ter orgulho disso, orgulho no sentido bom, né? De que a minha caminhada na monografia não foi cansativa e nem ruim, sabe? Alguns alunos relatam esse medo, esse receio de fazer a pesquisa, de projetar essa pesquisa do TCC, e para mim foi muito gratificante e foi uma caminhada boa. Tanto é que eu costumo falar que não teve uma noite mal dormida ou não teve uma lágrima que eu derramei, porque realmente foi, a partir do aprendizado, né, foi bem leve. Você acha importante o aluno cursar em semestres diferentes? Porque eu me lembro que você fez o projeto comigo na Mono 1 e no semestre seguinte é que você fez a pesquisa. Você acha importante essa separação dos semestres, como é estabelecido no próprio currículo da Unifor? Sim, eu não quero assustar, né, os alunos que vão fazer as disciplinas juntas, mas para mim, para a minha experiência, foi bem melhor, foi bem mais fácil, né? Porque o projeto realmente foi o esqueleto, foi aquilo que eu identifiquei para fazer a minha pesquisa. Foi o meu primeiro contato com a minha pesquisa. Eu não entrei na disciplina já de cara, tendo que escrever o capítulo 1 ou mergulhando no capítulo 2, não. Eu fui conhecendo pouco a pouco, através do projeto, fui colocando a justificativa. Por que que eu escolhi esse tema? Qual a relevância social que tem? Qual a relevância jurídica? A partir daí fui construindo aquelas perguntas, os objetivos, né? E a partir das perguntas eu fui construindo as hipóteses para fazer o meu trabalho. Então, é muito importante você fazer o projeto da pesquisa, porque vai construir esse esqueleto e a partir daí é que você vai saber o conteúdo que vai colocar na sua pesquisa. Porque não é só saindo pesquisando tudo, tem que ter uma organização a partir dos capítulos. E, Larissa, como foi escolher a área, a tua mono, viu? Para quem nos escuta, o tema da Larissa é um tema bem inovador, porque ela fala de tradução pública. Como foi escolher esse tema tão diferente, saindo da retórica comum, né, dos temas, não desmerecendo temas como alienação parental, guarda compartilhada, violência doméstica, todos esses temas precisam ainda de soluções para o Poder Executivo, né? E também o próprio Legislativo em si, possíveis alterações na lei, que é de 2006. Mas como foi escolher essa área tão diferente, esse tema? Eu também costumo falar que eu não quero desmerecer esses outros temas que precisam ser bastante discutidos, ainda mais no direito, que tudo é bem rotativo, né? Os argumentos, as discussões, mas a minha preocupação foi realmente trazer algo para o ambiente acadêmico que não é muito levantado, e principalmente acerca da tradução. Por que a tradução, né?
eu já tenho um amor muito grande por idiomas, até pela língua portuguesa em si. Eu amo, é o que eu gosto, sabe? O que eu me identifico. E uma aula que eu tive de Direito Internacional, o professor falou em 30 segundos, muito rápido, sobre a importância do tradutor na área jurídica, até na apostila de Haia. E aí quem é esse tradutor? O que ele faz? E foi nesses 30 segundos que eu comecei na aula mesmo pesquisar. Fui pesquisando o que era tradução pública, o que era intérprete comercial e o que era o decreto, né? E aí eu fui pesquisando e foi quando eu criei essa identificação para construir uma pesquisa acerca disso, porque quando eu fui, nessa hora da pesquisa, eu vi que não era muito falado. A tradução, ela é falada em sistema geral, sabe? Mas a tradução pública, a tradução no sistema jurídico, ela não é muito discutida. Então, eu vi que precisava ser levantada uma pesquisa acerca disso. Tem alguma coisa que você lembre da disciplina de projeto, algo que te chamou muita atenção, a metodologia ou alguma coisa que você recorde? A disciplina do projeto da monografia foi a única, toda a minha vida acadêmica que eu não faltei. Sério? Foi do início ao fim, eu não faltei uma aula. Não faltei uma aula, porque realmente foi muito relevante. Agregou muito, e principalmente no quesito de eu ter me interessado pela pesquisa. Foi a partir do projeto da monografia que eu vi a dimensão, a diversidade da pesquisa no ambiente acadêmico, sabe? E eu fico perguntando, meu Deus, por que eu não descobri isso no início da graduação? Você já tinha feito pesquisa, Larissa? Não tinha. E Olha, quando eu fiz, eu me identifiquei muito. Meu Deus, quero fazer mais. gostou então? Que maravilha! Temos uma jovem, uma nova e jovem pesquisadora aqui no Ceará, né? Um tema, não dá para não falar no professor César Barros Leal, né? Que é meu amigo pessoal, Sim. mas é tradutor juramentado e coincidentemente com o teu tema, que você traz o direito penal, ele é um autor de obras sobre justiça restaurativa, é poliglota, então é uma pessoa assim que eu tenho o máximo carinho. Inclusive, o próximo volume do Diálogo, que eu estou terminando o 19 e o 20, o 21 eu vou homenageá-lo, porque é importante homenagear em vida ainda, né? Sim. Se em memória é importante, em vida, mais ainda quando é possível, né? Então, ele é um amigo muito querido e tem tudo a ver com o seu tema, né? Você fala um pouco da tua pesquisa para a gente, Larissa. Como foi, então, após o projeto feito, né? Aquelas 3 perguntas mágicas que elas te levam, né? Levam o pesquisador, você, eu, qualquer pesquisador, a estruturar o sumário, né? O futuro sumário de uma monografia ou uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Fala um pouquinho da sua mono. Vamos fazer uma divulgação aí do seu trabalho, porque é importante, né? Que, na verdade, eu coordeno um evento, para quem não sabe, Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, e uma das missões do diálogo é descobrir novos talentos. E esses novos talentos, muito provavelmente, estarão na sua faixa etária, né? Fala um pouquinho pra gente, eu estou inclusive com a sua mão aqui, a sua mão aberta. Eu vi aqui o teu sumário, né? Sim. No capítulo 1, como ocorre a tradução pública e sua regulação. O 2, a tradução na seara do direito penal e outros ramos. E o 3º e último capítulo, formação de tradutores públicos e a problemática brasileira. Escolhe aí o que é que você quer falar um pouquinho para a gente. Eu gosto de falar principalmente sobre a formação do tradutor público e a problemática brasileira, que inclusive é o 3º capítulo e o que deve ser mais comentado e abordado na monografia, por ser a problemática e por trazer soluções, né? Fala aí pra gente, então. Porque, assim, iniciando a importância da tradução pública, né? Por que ela é tão importante? Porque
é através da tradução pública que vai ocorrer essa intermediação, a comunicação, onde pode ocorrer a defesa do brasileiro em um território estrangeiro. E esse tradutor público, ele deve ser oficializado. Aqui no Brasil, hoje, é por meio do concurso público, né? Concurso público de provas. E o que é que está acontecendo no Brasil hoje? Não é uma profissão muito discutida, muito vista. A gente pode perceber até pela própria banca que ficou surpresa, que quis saber mais acerca do assunto, porque realmente não é uma profissão muito discutida. A gente conhece o tradutor generalizado, mas o tradutor público em específico a gente não tem muito conhecimento. E no Brasil acontece que não é uma profissão reconhecida em termos de você saber a quem recorrer para fazer essas traduções de documentos oficiais, de outros perante órgãos públicos, né? Ou outras autoridades judiciais. E na Suíça, por exemplo, que eu até citei no trabalho, já existe uma graduação em tradução pública. E até países vizinhos, como Argentina, Uruguai, a tradução pública tem graduação própria. E quando não tem graduação própria, tem a sua importância e relevância a partir da pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização. E no Brasil a gente não vê isso, sabe? Principalmente na faculdade mais conhecida, né? A universidade mais conhecida, que é a PUC-Rio, em termos de tradução, não abrange, não dá garantia que o tradutor público ele tenha essa formação, essa especialização como tradutor público, sabe? Inclusive, foi aquela MP que a senhora me mandou, 1040, né? Que exige mais especificação, capacitação do profissional, mas não há um ensino, uma abordagem melhorada disso para que garanta essa exigência do tradutor público. Inclusive, essa problemática, Larissa, eu vivi isso no meu doutorado. Eu mudei, né? Mudei de Portugal para a Espanha. Então, Portugal iria precisar também do selo de AIA em todos os documentos, mas na Espanha precisou da tradução. Aí o que é que aconteceu? O professor César Barros Leal, muito gentilmente, traduziu para mim e para minha amiga, traduziu, na época que eu me lembro, o nosso diploma de mestrado. Uhum. E a universidade na Espanha não aceitou. Ela só aceitou um tradutor de lá da Espanha. Sim. Que entendesse português, porque se ele vai receber o meu diploma de mestrado em português, ele tinha que entender português. Uhum. E olha, foi uma ginástica que nós fizemos para descobrir, até chegar nessa pessoa, nós ligamos para uma pessoa de São Paulo, um escritório de tipo de tradução, e a pessoa também muito gentilmente nos indicou, eu me lembro que o nome dele é Joseph, e aí pronto, mas olha, foi uma ginástica, e para eu conseguir mandar o dinheiro para ele, para pagar ele, aí a ginástica foi maior, porque terminou que eu consegui uma brasileira, aí eu depositei em real mesmo na conta dela, senão ia sair muito mais caro, né? As taxas, enfim. Mas eu me lembro, aproveitando esse teu tema, que a Universidade da Espanha, que eu me doutorei, não aceitou a tradução de um tradutor brasileiro. Uhum. Juramentado. Então, assim, é um tema muito instigante. Eu parabenizo você novamente, né? Por ter escolhido, e eu acho importante, eu vou inclusive enviar a sua mono quando terminar essa live, o professor César, porque ele criou o Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, e esse instituto tem uma revista, e eu acho que ele, como tradutor, e também um pesquisador do direito penal, a sua monografia cai como uma luva para ele publicar ou na revista de Direitos Humanos, ou em alguma das obras dele, porque esse Instituto Brasileiro de Direitos Humanos tem um evento, era anualmente, mas depois da pandemia vai ser a cada 2 anos, enfim, mas saem publicações também, 2
ou 3 obras são publicadas, e eu acho muito oportuno que o seu trabalho não fique só numa disciplina que você recebeu uma nota, pronto, e aí? Então, o pesquisador ele tem que pensar muito mais no benefício que ele vai trazer para a sociedade enquanto graduando, enquanto mestrando, enquanto doutorando, do que propriamente ser aprovado na disciplina, né? Porque ser aprovado é quase que óbvio. Sim. Então, eu acredito que qualquer pessoa que fez uma pesquisa, foi ela realmente que escreveu, e que não tem plágio, essa pessoa vai receber uma avaliação do trabalho e vai obter uma aprovação. Mas isso, no meu entender como pesquisadora, é o menos importante. Para quem? Para a sociedade. Porque o que interessa para a sociedade que a Blaine passou no doutorado, que a Larissa passou na graduação, se graduou em Direito. Para a sociedade isso não traz nada, concorda? Sim. Mas é preciso que o que a Blaine escreveu no doutorado e o que a Larissa escreveu na graduação se reverta em algum tipo de benefício social, porque é assim que nós devemos pensar a pesquisa, e é assim que as pesquisas acontecem na fonoaudiologia, na fisioterapia, na enfermagem, na medicina, nas engenharias, todas as engenharias. Então, assim, é preciso que a gente dê esse contributo, né? E principalmente aqueles, que aí não é o meu caso, que estudaram nas universidades públicas, né? E não precisaram pagar um curso superior, nenhum mestrado, nenhum doutorado, e que, porventura, ainda foram agraciados com uma bolsa, né? Bolsa do CNPq, da CAPES. Eu acho que esses pesquisadores, eles têm uma dívida social, né? De compensar a sociedade por esse investimento neles. E essa forma de compensação, no meu entender, não há uma maneira melhor do que a publicação. Porque uma live dessa a gente conversa aqui, mas o livro é que vai, o texto escrito é que vai se perpetuar. Não tem quem apague, né? Então, fala para mim, você se descobriu, então, uma pesquisadora? Demais. Principalmente no que a senhora acabou de falar, né? Que para não ser um trabalho arquivado. E foi isso que conduziu na diferença, na surpresa do tema, né, em si, para não trazer um tema que fosse arquivado, sabe, na biblioteca, mas que viesse trazer realmente uma discussão, um interesse da parte acadêmica, quanto da parte também da sociedade, né? Tiveram algumas pessoas que assistiram a apresentação e perguntaram, quiseram saber mais sobre o tema. E foi justamente por causa disso a escolha do tema. E principalmente porque os imigrantes, eles são parte de um grupo vulnerável. Existem vários grupos vulneráveis no nosso país. E esses grupos precisam ter acesso à justiça em sua própria língua. A gente fala não só dos imigrantes, mas das comunidades indígenas, comunidades surdas através da língua de sinais. E é importante esse tema ser discutido para que haja essa democratização do acesso à justiça, porque a justiça já é amorosa, né? Já é burocrática. Então, precisa haver aí uma descoberta, um conhecimento para que haja essa facilitação. A senhora mesmo acabou de falar que na Espanha não tinha esse conhecimento acerca do tradutor público, né? Que houve eles só aceitam o tradutor lá que seja um cadastro que eles têm. Então, esse tradutor ele tem que estar cadastrado lá, e aí não daria tempo o professor César se cadastrar, enfim, eu nem sei se poderia. Então, assim, foi algo assim bem, eu posso dizer, assustador. Por quê? Porque você já está no doutorado, você está já submetendo a tese, o depósito da tese para a futura data de defesa, e veio essa surpresa aí de que
eles só aceitavam tradutores cadastrados lá. Nesse cadastro deve ser um cadastro nacional da Espanha, né? Então, é muito interessante o seu tema. E você pretende fazer mestrado? Pretendo. Inclusive, o professor Valber disse que ia me encontrar como orientanda na Universidade de Genebra. Que maravilha! Ele está com uma pesquisa lá, é? Não, porque eu cito no trabalho sobre a Universidade de Genebra como exemplo para trazer mudanças para o Brasil. Ele, pois eu te encontro lá, viu? Ah, sim, ele quer lhe encontrar, entendi, contratar. Maravilha! Tem que pensar alto mesmo, Larissa. Tem que... os profissionais, né, e eu que faço mentoria para mestrandos, doutorandos e mentoria profissional também, não só acadêmica, essa levantada, né, da autoestima, essa indução, né, de uma melhor autoestima é muito importante porque o mercado hoje ele é muito competitivo. Então, felizes aqueles que conseguiram enfrentar a pandemia dentro de uma normalidade do seu estilo de vida, né? E eu sou uma das felizardas, né? Me fala uma coisa, você conseguiu propor alguma solução para a problemática nas suas considerações finais? Sim, principalmente no quesito de haver essa mudança na área acadêmica acerca de pós-graduação, porque para o Brasil ainda não é uma realidade uma graduação própria para a tradução pública. Já é uma falta de realismo, já é uma utopia. Mas a longo prazo pode ser que isso seja uma discussão. Porém, para agora, a proposta é ter essa pós-graduação, essa especialização. Tanto é que eu acabei de citar a Universidade de Genebra, porque aqui não teria como fazer. Quando a senhora citou, quer fazer uma pós-graduação acerca disso, não há essas opções. Então, no Brasil não tem nenhuma. Não tem. A PUC-Rio, inclusive, você tem algumas disciplinas de tradução pública na pós-graduação, no mestrado, porém é 5% da carga horária total. Você não sai como tradutor público ou com algo relacionado à formação de tradutor público, sabe? Na universidade mais renomada de tradução no Brasil. Então, por isso que essa procura é fora do país. Mas a gente tem que sustentar isso dentro do nosso país, a importância, essa relevância, para que, inclusive, esses documentos que são traduzidos tenham esse ofício, esse realismo no território estrangeiro, como a senhora mesmo citou, que o seu foi recusado. Isso, Mas realmente que haja... De engajamento, de conhecimento, de exigência do Brasil, eu acredito que eles não enxergam como algo muito oficial. Entende? E por isso deve haver esse estudo aprofundado. Não para burocratizar a profissão de tradução pública, jamais. Pelo contrário. Para haver essa capacitação, inclusive, para estudantes que desejam ingressar na área e não têm, que não conhecem essa profissão em si. E Larissa, e por que você não sugere isso para a Unifor? Não entra em contato, não pergunta quem é a coordenadora atualmente da pós-graduação e não sugere, eu acho que é a professora Beatriz Rosa, mas eu não tenho certeza, não sei se só tem uma coordenação, mas eu sei que ela é coordenadora. Por que você não propõe, não fala da sua monografia, explica que tem interesse em fazer uma especialização nessa área e que pesquisou e não encontrou no Brasil nenhuma pós sobre isso, porque aí a Unifor está sempre inovando, né? Uma universidade à frente do seu tempo, e aí não é à toa que ela foi a primeira universidade privada do Ceará, né? E está sempre sendo premiada. Eu acho que você poderia levar, né, essa proposta, essa ideia de oferecer uma pós dessa, montar uma pós, né? Quiçá você dá uma contribuição com o programa de disciplinas e aí teríamos, né, um curso aqui no Brasil, né? Temos que pensar sempre assim, né? Que
realmente é algo que não é impossível. Eu tenho uma ex-aluna, a Daiane, que eu já falei para ela para propor Direito da Moda, também como disciplina optativa do curso de Direito, que é a expertise dela. Ela fez mestrado no Rio de Janeiro, acho que ficou lá 4 anos depois de se graduar, e eu dei essa sugestão para ela também, né? Porque o Ceará é o estado da moda, né? Sim. Então, você pensar assim, ter uma disciplina de Direito da Moda no currículo, eu acho absolutamente positivo. Ainda mais a Unifor, que já tem um curso de moda, né? Não de direito, mas já tem um curso de moda. Uhum. Tem mais alguma coisa que você queira comentar com a gente, assim, fora essa problemática que você explicou? Essa medida provisória, ela vai melhorar ou retardar algo que já está complicado? Eu acredito que retardar o que já está complicado, justamente porque não há essa capacitação e é querer burocratizar ainda mais o trabalho do tradutor público. Porque a gente tem que vir com soluções para facilitar, tanto para a sociedade como para o profissional, medidas, soluções para viabilizar essa comunicação entre os grupos vulneráveis e a assistência, que no caso são os tradutores públicos. E principalmente no quesito de que por que deve haver essas especializações, essas capacitações, pós-graduação? Porque o tradutor público ele vai ter um conhecimento de quase jurista. E a gente sabe que os termos jurídicos eles são difíceis. Não são termos fáceis para pessoas que têm a língua portuguesa como oficial. Avaliem outro idioma na língua de sinais. Então, por isso que precisa haver esse conhecimento em termos de pesquisa, em termos de ambiente acadêmico. Porque se fosse uma tradução generalizada, como livros, artigos, revistas, ok, mas não é. São termos jurídicos que na Alemanha significa algo, quando traduzido de forma literal no Brasil significa uma coisa totalmente diferente. Por isso a relevância de um estudo mais aprofundado em termos de ambiente acadêmico, sabe? Eu já vou lançar uma outra ideia. Você poderia verificar quem são os tradutores aqui no Ceará e convidá-los para fazer uma live, criar um projeto assim, tipo esse meu, A Voz do Aluno, né? E fazer algumas lives com eles, Larissa. Eu acho que era uma forma de você criar uma autoridade acadêmica nesse assunto, né? Se posicionar nas redes sociais como pesquisadora disso, né? E eu tenho certeza que, óbvio, que se todos não puderem, por razões variadas, né? Tempo, não gosta, enfim, nunca fez. Mas eu tenho certeza que se você lançar a ideia, pelo menos com 1, 2 ou 3 você consegue fazer. Você envia a sua mono, né? Faz um levantamento, quantos tradutores tem, além do professor César, e aí tenta entrar em contato com eles e faz algumas lives para poder já ir criando essa tua autoridade no assunto, certo? E como foi? Fala pra gente escolher o orientador. Quando eu entrei na Unifor, já estava nesse período de pandemia. Então, eu não tive muito... Você é transferida? Fui transferir. Você veio de qual universidade? Vim da Unicef. E resolveu ir para a Unifor. Para a Unifor. Que maravilha! Eu só posso achar uma maravilha. Foi minha aluna em 2 disciplinas, né? Ambiental não foi não, né? Não, fui não. Ambiental. Pronto. Inclusive, eu não fui ambiental porque havia esse choque dos horários. Aí não tive a oportunidade de fazer ambiental. Mas pelo menos eu Aí como foi? Você achou que tomou a decisão acertada? Mudar para a Unifor? Como foi que você se sentiu recebida pela Universidade de Fortaleza? Me senti muito melhor. Porque, principalmente em termos de pesquisa mesmo. Essa valorização da pesquisa, sabe? Foi a partir daí que eu consegui me identificar, pude externalizar minhas opiniões, meus pensamentos. E, como eu falei, quando eu entrei na Unifor, eu tive duas semanas de aula presencial e foi quando chegou a pandemia e teve o decreto e começaram as aulas remotas.
Mas mesmo assim não houve dificuldade. E foi Certo. Aí como foi a escolha do orientador? Pronto. Foi a senhora que me indicou o professor Valber como Eu orientador. acho que quando você falou no tema, eu me lembrei, porque ele Foi. tem já pesquisa sobre isso. Foi. E a senhora me Aí falou você teve sobre a sorte. ele e eu conversei com ele super aceitou o desafio, o tema que ele disse que gostava de desafio, não poderia pesquisar junto comigo porque era um tema novo para ele também, mas ele topou a ideia e foi um orientador incrível. Maravilha, Larissa. Eu fico feliz por você, né, por ter sido essa alça, né, na sua descoberta como pesquisadora. Eu acho que você deve realmente fazer o que eu estou sugerindo, né, ligar amanhã, para a Unifor, para a especialização, perguntar quem é que está na coordenação e se pode enviar um e-mail para formalizar, dizer que é egressa, né, que concluiu a graduação lá, e lançar essa ideia da Unifor ter uma especialização nessa área, né, de tradução, de tradutores, porque aí seríamos a primeira do Brasil, né? Verdade. É E verdade. você mesma iria fazer, né, pelo que eu entendi. E Sim, com nem certeza. mestrado também não tem no Brasil? É como eu falei, em termos de mestrado, existe a disciplina de tradução pública. A Ah, disciplina. uma disciplina. Isso, a disciplina. Porém, especificamente, formação pós em tradução pública não é algo visto. Não tem, né? Não tem. E você quer mandar algum recado aí para os futuros alunos, os futuros pesquisadores que vão fazer o projeto? Qual é o recado que você mandaria para eles? Primeiro, se permitem, né? É uma palavra bem clichê, porém, é como eu falei, eu tive essa fase de ter receio de pesquisar, de falar sobre a minha opinião, mas esse processo ele é muito valioso, principalmente em termos profissionais mesmo, porque é o alicerce para a sua vida profissional e também para construir uma identificação com a graduação, porque você fazer a graduação por fazer fica aquele peso. Mas quando você pesquisa algo na sua área específica, tem gente que não gosta de tradução pública, não quer nem saber desse assunto, quer a distância desse assunto, mas se identifica com direito na moda, se identifica com administrativo, com empresarial, o que eu já não me identifico, mas a partir dessas pesquisas é que você encontra a sua área. E eu fui encontrar a área que eu gosto no final do curso, através da monografia. Então, por isso que quando a pesquisa ela é feita recente, mesmo que no início do semestre, no primeiro, no segundo, no terceiro, principalmente, encare isso como desafio, porém, sabendo que vai trazer frutos bons, tanto profissionais como na graduação em si, e portas abertas para pós-graduação, porque você termina a sua graduação querendo mais. Quando você pesquisa uma vez, você não tem vontade de parar ali. Eu não conheço um pesquisador que goste dessa área da pesquisa que queira estagnar. Faz um projeto e para aí. Não. Quer conhecer, pesquisar mais. Aquele terceiro capítulo, vou me aprofundar para fazer já um outro artigo em termos disso, e vai construindo e obtendo ideias através da pesquisa, de uma pesquisa feita, já faz aí uns 5 artigos, por exemplo. Uns 5 artigos. A pesquisa não acaba, né? Se a gente Não for acaba. ler, a gente já mexe. Exatamente. Porque àquela altura a gente descobriu um texto, descobriu um projeto de lei, descobriu uma medida provisória, enfim, né? Tudo que vai aparecendo de novo após a gente escrever, e a gente fica, não deu tempo. Então, é por isso que a pesquisa é dinâmica, né? Porque ela... A vacina, por exemplo, né? Eu tenho certeza que a ciência vai descobrir uma vacina que obtenha o mesmo resultado do sarampo, do combate ao sarampo. Tipo, que nós não precisamos ficar tomando a vida inteira a vacina do sarampo, né? Quem se vacinou contra o sarampo está imune, né? Imunizado a
adquirir a doença, né? Pois, Larissa, eu fico muito feliz, nada contra a Unicef, mas você foi corajosa de se transferir depois da metade do curso, não é isso? Foi. Praticamente já finalizando, e foi para uma outra universidade, que é uma outra dinâmica, cada uma tem a sua dinâmica, né? A sua estrutura, o seu currículo e o seu corpo docente, e fui felizarda de tê-la em 2 disciplinas. E eu tenho certeza que se eu ensinasse Mono 2, você teria feito também, né? Com certeza. Inclusive, eu te procurei. Lembra, professor, por favor, monografia 2. Mas é porque eu nunca peguei Mono 2, não por falta de vontade, foi falta de vaga mesmo, né? Não abriu nenhuma nova turma. E antes da gente encerrar, fala para mim, você acha que para você a pandemia, assim, a aula remota, você se sentiu prejudicada em algum momento? Como é que você viu essa questão? Não, de forma alguma. Assim, graças a Deus eu tenho o privilégio de ter internet em casa, né? Mas a partir disso, a partir desse privilégio, eu pude realmente abrir portas. Por exemplo, no caso da monografia em si, eu pude ver os erros dos colegas. Dos colegas. Exatamente, para não aplicar no meu trabalho, sabe? E foi um processo assim que cada um estava no mesmo, todo mundo estava no mesmo barco. O que eu errava, o outro não errava, eu ia consertando ali. O que o outro errava, eu ia consertando no meu. Então, acho que isso foi um favorecimento que a aula remota trouxe, por exemplo. E até na disciplina de estágio. A gente pôde ver as petições dos outros para poder ir corrigindo direitinho as nossas. Então, acho que foi... Algumas disciplinas eu acredito que hoje seriam melhores sendo de forma remota. Mas o aluno tem que ter muita maturidade, né? Para ele não achar que ele está se expondo, né? Porque, na verdade, a correção de algo feita pelo professor, eu considero como necessário e positivo. Mas é preciso maturidade, né? Se eu tô ali corrigindo as suas referências, dizendo, olha, não é assim, o mês é abreviado, lembra? É só maio que não abrevia. Mas eu errei olha, demais. não... Eu errei demais na frente de todo mundo. E era só a professora Blaine ali, olha, isso aqui, vixe, isso aqui. Mas é normal, como eu falei, tá todo mundo no mesmo barco, a gente aprendendo junto. Se a gente está fazendo a disciplina, é porque estamos aprendendo juntos, né? E olha, na minha metodologia, os projetos saem muito bons. Eu realmente não tenho do que reclamar. Só não termina quem não fez. Porque não existe uma nota para meio projeto. Eu fiz metade do projeto. Não é como fazer uma prova de 4 questões, você faz 2 e você adquire uma nota. De fato, a disciplina de projeto, o projeto tem que estar completo, né, com todas as suas partes. Mas eu acho que é uma metodologia assertiva porque os projetos saem muito bons. Aquela forma de corrigir nas aulas síncronas, e eu vou dizer que, felizmente, eu estive na Unifor ontem e minhas 3 turmas, nesse semestre, permanecerão remotas. Então, de fato, eu não sei, eu tenho formação em pedagogia, né? Eu não tive dificuldade. Eu não tive cansaço, eu fiz um investimento, né? Iluminação, tudo para melhorar e para o aluno ter sono, né? Esse timbre de voz aqui, o aluno não dorme, isso é um fato, né? Dormir na aula da professora Blaine é algo inusitado. O Florhan está assistindo aí, ele sabe. Principalmente porque você participa, né, professora Blaine? Hein, Larissa? Como é isso aí, Larissa? É quase impossível dormir na minha aula. Mas, olha, eu fico muito feliz desse resultado para você. Lhe desejo muito sucesso. Fica à disposição, tá? Repito, se eu fosse você, eu iria fazer isso, eu ia lançar essa ideia para a Unifor, dessa pós-graduação. Eu ia também, depois dessa live aqui, eu não sei se você já tinha feito alguma live, mas se essa é a primeira, que não seja a última, eu procuraria alguns tradutores, convidaria para um papo, né, aqui via Instagram,
para você ir criando autoridade e beneficiando, né, a sociedade. Cria um canal também no YouTube. Porque, assim, o profissional, já sendo aqui um pouco de mentoria, o profissional que não se mostra é esquecido. Então, as redes sociais, se a pessoa souber usar e tiver um controle daquilo que é profissional e daquilo que é pessoal, elas vão ajudar o profissional a adquirir autoridade naquela área. Se eu sou da logística, se eu sou do meio ambiente, se eu sou da estratégia empresarial, que eu tenho mestrado em administração, por isso que eu estou falando esses termos. Se eu sou do direito de família, se eu sou do penal, se eu sou dessa área aqui de tradição pública, né? Então, essa autoridade é que faz com que as portas do mercado se abram, né? Então, esse benefício a pandemia deixa como legado, né? Ela fez com que a gente se descobrisse falando, usando as tecnologias que já existiam. Então, gravar um vídeo antes da pandemia e depois da pandemia é um oceano divisor, né? Então, assim, eu te desejo muito sucesso, fica à disposição, tá? E depois eu te envio a nossa live aqui salva no canal do YouTube. Tá. Alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes, sua? Agradecer a todo mundo presente na live, né? Agradecer também a professora Blaine, porque é como eu falei já umas 3 vezes para a senhora, mas foi através da senhora que esse interesse pela pesquisa, que essa aprendizagem, essa caminhada que foi leve, foi através de você. Então, muito obrigada por isso. Obrigada também por trazer aulas dinâmicas. A senhora é realmente a pedagoga. Nós percebemos quando o professor é pedagogo através dessa dinâmica de aula diferenciada, que não é aquela aula monótona de sempre, mas que sempre traz conhecimento. É impossível sair da sua disciplina sem aprender algo. Só se faltar todas as aulas mesmo. Mas, aí não dá, né, Larissa? Aí não dá, aí não rola. Mas, realmente, todas as disciplinas que eu fiz com a senhora, eu carrego até hoje todo o conhecimento e principalmente esse vínculo que a gente construiu. Então, sou muito grata por isso. Pois um beijo grande, fica com Deus e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Tá bom. Beijo, professora. Tchau, beijo, tchau.